Olá, você está no Momento PIB Curitiba, esse programa onde aqui nós desenvolvemos, conversamos com líderes da nossa igreja. Eu sou o pastor Luzimar Primiano, vamos passar um tempinho aí para conhecer um pouco mais a história, conhecer o trabalho de um pastor que é muito marcante na minha vida. Quando eu cheguei na PIB Curitiba para começar a trabalhar, já faz mais de uma década, ele estava por aqui devagarinho, trabalhamos juntos, ele deu aula de teoria musical junto comigo e de repente virou pastor e hoje é o pastor responsável pela adoração, pastor Ragner Zeifert. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo, mas que bom estar com Isso. você aqui hoje. Olha aí, pastor. Então quer dizer que nós já nos encontramos pelas aulas de teoria musical por aí, não é? A gente já fez bastante coisa, né, Graças a Luzimar? Deus. Graças a Deus que a gente já tem uma história juntos aí, É, servindo ao Senhor com os nossos talentos, com aquilo que isso. o Senhor nos deu e da maneira que Ele nos fez. E aí, através disso, a gente entendeu o chamado, a vocação Amém. pastoral também, né? Ah, este seria o terceiro bloco dessa conversa, mas já que você falou tão bonito, vamos então já resolver. Nós dois aqui temos algo em comum, que nós dois somos músicos formados em faculdade de música e tudo, e hoje nós dois também somos pastores. E como que foi esse seu processo de chamado, migração da área profissional? Pastor Ragner foi produtor musical durante muitos anos até do Chique, né? Positivo, né? Sim, Eventos da do Escola colégio. Positivo. Então, trabalhou com gravações. E um dia, Deus começou a fazer algo no seu coração, lhe chamando para o ministério. Como que foi esse processo? É isso mesmo, assim, claro que isso não existe um padrão, é algo muito pessoal, né? No meu caso, na adolescência eu já entendi ali uma vocação pastoral, o trabalho do, no ministério, do ministério, né? Mas buscando a Deus, entendendo o tempo, discernindo isso com os meus pais, né? Eu sou filho de pastor Tá? e menino de música, né? Então, em casa, o ministério era muito vivo, né? Eu e os meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos mais novos, e a gente já vivia isso. Então, o sentido, isso começou na adolescência, esse chamado, a vocação ali. Mas o fato é que eu entendi que a música seria a ferramenta do, do ministério mesmo, né? Então, ali com 17 anos, na decisão E, do que fazer ali, de vestibular, faculdade, faculdade. tudo mais assim, eu entendi, né, orando ao Senhor, buscando ao Senhor também com os meus pais, essa direção também de fazer música, de iniciar o processo da parte profissional mesmo, né, e isso seria a ferramenta do ministério. Só um parênteses, nesse momento, os seus pais, eles estavam tranquilos com relação a isso, a música, então não tinha problemas. Porque às vezes Gra tem algumas famílias aí, negócio de música, Sim, fica meio assim, é complicado, vai morrer de fome, meu Deus, o que mas é isso? eles foram Não, graças a Deus. tranquilos. Na verdade, assim, né? Eu acho que eles realmente nem poderiam falar contra, porque minha mãe, ela Certo. é, é, é prof de música, né? Olha Ministro de isso. música e tudo mais. Então, isso, eles viam desde cedo já o talento musical que eu tinha, né? No instrumento, no piano e tudo mais, né? E também desde muito cedo eles investindo também, né? Nesse conhecimento musical, na igreja sempre atuando, ajudando, auxiliando eles também no ministério, né? Certo. Então, eu acho que também havia essa segurança deles saberem que realmente o Senhor tinha me dado isso como um talento natural, Uhum. né? E eu também estudava, estava desenvolvendo isso, né? Gostava mesmo disso, né? E também eles entendiam que seria realmente a ferramenta de Deus na minha vida, a maneira que Deus iria me usar, né? Amém. Então, eles me apoiaram sempre, não foi crise assim, vou fazer música, não, Ah, meu Deus, não, que e bom, agora? Graças que a bom. Deus, não, o inverso. Na verdade, eles apoiaram muito mesmo, assim, né? John, realmente a gente entende que é de Deus para você, então faça mesmo, né? Aqui a gente conta algumas coisas. Esse processo aí foi em Mato Grosso. 17 Isso. anos, estava no Mato Eu Grosso. sou um gaúcho Isso que eu ia criado no falar. Mato Grosso do Sul, né? Isso, mas o pastor Ragnar é gaúcho. Não tem cara de gaúcho, não tem sotaque de gaúcho, Não mas é falo gaúcho. bate, tchê, que Isso. tri. É que você. É aquela história, você só fez nascer? Eu saí de lá com 8 anos de idade, né? Tá, então você lembra pouco. Bem pouco. Tá. Então, dos 8 aos 17, morei no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha bem pequena, chamada São Gabriel do Oeste. Uhum.
Eu brinco que é interior do interior mesmo, assim, né? Ah, então é bem pequena mesmo. É bem pequena, 20 mil habitantes a cidade, né? Nossa! Bem pequenininha. Tanto que, pensando nesse sentido, né, do futuro profissional e mesmo do chamado, a gente entendia que eu tinha que sair de lá mesmo, né? Os meus pais, eles são paranaenses. Tá. Minha mãe de Maringá e meu pai de Rondon, Marechal Cândido Rondon. E estudaram em Curitiba. Eu tenho vários parentes em Curitiba, né? Tios, tias, primos aqui. Então a gente já conhecia a cidade, vinha para cá nas férias direto, né? Uhum. Entendendo ali então a vocação, o chamado, fiz vestibular na Belas Artes e ali foi, né, apesar de ser o curso de música, foi o início também dessa capacitação ministerial para hoje, né? Porque junto da Belas Artes que você estava fazendo aqui em Curitiba, você começou a servir na PIB Isso. Curitiba. Cheguei em Curitiba em fevereiro de 2003. Em 2003 você pegou o pastor Marcílio ainda no Pastor Ministério da Marcílio Oração. Pai, isso mesmo. Marcílio ali, Pai, né? isso. Na verdade, ele que no congresso em 2002, eu conheci ele, disse que ia fazer o vestibular aqui e tudo mais. E ele assim, se você passar, tá aqui o contato, me liga, se você passar, você vai trabalhar comigo na igreja e tudo mais. Olha isso. Então, ali em 2002, ele já me puxou antes até, assim, né? Que legal. Eu lembro que eu cheguei numa terça-feira em Curitiba, cedinho, de ônibus e tudo mais, né? Certo. Na quarta-feira eu liguei para ele, ou terça ou quarta, assim. Provavelmente no telefone público. Isso mesmo. Você foi lá. Ou na casa, da pessoa. Dos meus tios mesmo, Tá. ali, né? Que eu morava com os meus tios aqui. Liguei para ele, avisando, pastor, eu cheguei e tal. E ele assim, rapaz, que bom, porque tem culto hoje e não tem pianista. Você Hoje? vir hoje. Foi assim, eu liguei no dia e já comecei a servir na igreja, né? Ele tinha me visto tocando, já conhecia. Deus, Mas foi assim, legal. liguei para ele, tô chegando, vem hoje aqui servir. Então é hoje. Então foi assim. Te passo a partitura, os tons e pronto. Isso aí. Então eu liguei para ele e desde então, desde 2003, servindo na igreja, né? Amém. De maneira intensa e intencional, entendendo que era... Intensa, intencional, integral daqui a pouco e muito isso aí. inter. Vários é verdade. E para quem não sabe, o pastor Hagner no Ministério da Oração, a gente o considerava, eu já passei pelo Ministério da Oração, hoje estou no Ministério Rede Família, mas ele era o CDF da turma. Por quê? Quantas faculdades o pastor Hagner tem? Então, né, gente, Vai. eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar. Então, eu fiz licenciatura em música Então, vamos lá. na Belas Artes. Tá. Aí, em 2005, eu comecei a fazer produção sonora, que é bacharelado em música, na Federal, aqui. Fiz 2 anos juntos, duas faculdades, à tarde e à noite, era faculdade. Deus. E tinha que trabalhar, então também, assim, eu levei mais tempo na Federal, fiz em 7 anos e meio, né? Tá. Então, fiz as 2 faculdades. Produção. Aí depois fiz teologia em 2013, iniciei teologia. Fiz um mestrado em teologia também em 2021. O mestrado você terminou já também? Já. Jesus, em 2022. E por enquanto acho que tá bom já também, assim, né? Olha que lindo, que legal. Olha, eu tô com 2 faculdades e já tô pensando umas 10 vezes, às vezes eu vou para uma sequência, mas eu vou precisar ir, vai ser importante, mas isso daí é maravilhoso, né? E na realidade esse teu processo de estudo e a sequência de vida é a forma que Deus usou também para você chegar ao pastorado. Sim. E depois de um certo tempo do pastorado, também chegar à liderança do Compromisso da Adoração. A gente começou lá aquela história do chamado ministerial. Como foi a mudança ali para o pastor? Certo. Você sabia que era pastor? Ou você pensou que era só trabalhar na igreja de música? Não, isso foi um processo também, né? De compreensão também. Tem a questão com Deus mesmo, que assim, né, no sentido pessoal, a gente precisa de uma convicção que vem do Senhor mesmo, né? Em relação ao chamado pastoral mesmo, né? Então, essa convicção eu tinha já há muito tempo, né? Mas não sabia a hora dessa virada de chave mesmo, né? Então, no final de 2011, em especial, assim, em alguns cultos, eu estava trabalhando na UTFPR como regente, lá e pianista, arranjador, tudo mais. Lá no coral? Isso no coral lá. Tá. E assim, né, sempre servindo muito na igreja, né? Era líder no coro de jovens na época, né? Fazia arranjo, tocava arranjo de orquestra, os nossos musicais já participava tocando ou dirigindo também, liderando a parte musical. Pastor Hagner é um dos poucos pianistas que eu conheço que escreve bem para violino. Eu gosto de cordas, né? Porque normalmente os pianistas escrevem para cordas como se fosse pianista, mas não é. Obrigado. A sua mãe também toca cordas, né? Toca viola?
Isso. Isso. Viola e violino. Viola e violino, que legal. Então, vamos lá. Então, nesse processo, assim, de compreensão, né? E eu lembro que em 2011, em especial, né? Eu e a Bruna, a gente orando em casa, entendendo, era um contrato de 2 anos ali, né? Como professor substituto, a gente tá, beleza, senhor, esses 2 anos, ok, 2012, qual o próximo passo, né? E eu lembro, assim, de um certo incômodo é, do Senhor mesmo, em mim, assim, que todo culto, eu podia estar tocando piano ou estar no templo ali participando, o Senhor me fazia olhar para as pessoas que estavam indo no apelo e olhar os músicos, os artistas que estavam ali. Se você conhecesse algum deles como músico, você ia Eu junto. ia. Olha aí. Se eu sabia que era músico, cantor, né? Alguém assim, eu ia atrás, assim, não era assim, vou ver para saber se a pessoa é. Era algo do Espírito Santo mesmo, me incomodando, me tirando a paz. Ou eu fazia isso e obedecia ao Senhor, ou eu ia me ver com o Senhor, né? Então, a Amém. partir disso, eu fui entendendo, assim, também o tempo que Deus estava gerando em mim ali, de realmente, ó, não, é hora de você virar a chave. Amém. Converso com o seu pastor, o pastor Paulo Davi, ali, né? Que Pastor nos Paulo Davi, acompanhava sempre aí na já. vida das pessoas, né? Por nós aqui também, eu também. Bem isso, né? Então, sentei com ele, 2011, não vou lembrar bem a época, assim, né? Falei, pastor, não aguento mais, eu quero estar aqui, eu quero ajudar as pessoas, eu quero servir a igreja. Já faço um monte de coisa, mas é pouco ainda, né? Pastor, o que eu faço na minha vida e agora, né? E eu lembro até hoje que nessa conversa, ele assim, Ragner, que bom que você veio falar comigo, finalmente, né? Porque eu tô orando por você e eu preciso de alguém aqui na equipe, com o teu perfil, assim, assado, Amém. mas eu precisava que Deus falasse contigo. Então, chegou a hora, então. Amém. Quero te fazer o convite para você vir trabalhar na igreja, né? Fazer parte da equipe, na época, né? Auxiliando na área de banda mesmo, né? Com os ensaios, arranjos e sendo esse pastor já ali, né, dos músicos de banda, né? Então foi desse processo também, assim, né, dessa maturidade, desde a adolescência entendendo o chamado, Sim. entendendo a direção de Deus, da música como ferramenta profissional, de ser capacitado para o ministério para isso, mas chegou a hora de virar a chavinha e de sair da música só como profissão, né? E mesmo como ministério, servindo como voluntário, de maneira intensa na igreja, né? Em todos os cultos, todos os grupos, eu acho que na época Você já eu tocou para já tinha Abditer, passado em já tocou tudo. com o Abditer, com o coral, o que era o geral, assim, como é que era o nome? Que Grande tinha coro. o grande coro. Isso, grande coro. Toda, Coro de jovens, os sinos, toquei nos sinos sim. também, né? Em todos os cultos de jovens, culto de oração, domingo, todos os eventos da igreja eu Que já bom. participava, né? Então, assim, mas em 2012, então, foi essa virada de chave mesmo, né? De ser convidado para ser. E não era assim, vai ser pastor já. Não, vem aqui, o Senhor tá te Isso. chamando. É meio estagiário, meio faz tudo, e entendendo esse processo, né? Também a nossa igreja, no sentido de se tornar pastor, né? Entende que é importante fazer o curso De de teologia. teologia. Então, eu entrei no curso de teologia, mas não é o curso em si que Que faz o vira a pastor, gente ser né? pastor, não é? Precisa ser pastor já O antes, curso, na o curso verdade. faz parte do Isso, processo pastoral. isso. Vamos nessa caminhada pastor também. Foi 2015, 16? Pastorado? 2013 comecei Terminou o em seminário, né? 16, Aí 16 acabei, 17 foi 17 a ordenação ordenação. pastoral já. Amém. E aí, hoje você é o líder do Compromisso Adoração. Eu queria, antes de seguir aqui, tem algo que veio ao meu coração. Eu quero falar com você que está ligadinho conosco. Ouvimos aqui esse testemunho do pastor Ragner e sendo muito claro de como é importante obedecer o chamado de Deus. Então, se Deus está falando com você alguma coisa e você está sendo resistente, está dizendo agora não, daqui a pouco, ouça a voz de Deus e siga os planos que Ele quer para você. Os planos do Senhor são infinitamente mais e melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar e que você queira seguir na sua vida. Então, siga firme com Cristo e escute a voz do Senhor para se direcionar para os planos dele
na sua vida. Lembra de Jonas. Amém. Então, vamos para compromisso e adoração. Dentro do compromisso e adoração, nós temos inúmeras áreas. E aí é legal você aqui deixar claro também para o pessoal quais são as áreas. Então, assim, por exemplo, é só música, porque é muito comum a gente ver os músicos, os cantores, os instrumentistas, a orquestra. Então, ali, a gente acaba vendo. Mas tem muito mais áreas dentro da adoração, não é? Sim, sim. As áreas mais fortes e mais evidentes é a parte musical. De fato, sempre tem música no culto, Tá. né? Então, vai ter a banda tocando, vai ter os backs, solistas, ministros, dirigentes, ou mesmo a orquestra e coral, né? Então, a parte musical, ela tá mais em evidência. Então, naturalmente, parece que é mais música do que o restante, né? Agora, a gente tem várias áreas, assim. Pensando nas artes como um todo, a gente tem parte de dança, parte de teatro, né? Áreas bem que são essenciais pensando nos nossos musicais e espetáculos, né? Eu Então, tinha onde falado pra aparece você citar mais o essas exemplo de áreas Jonas que fugiu nos e foi engolido pela espetáculos. baleia. Volta e meia tem alguma coisa nos cultos ou em outros eventos também nessas áreas, mas realmente no dia a dia dos cultos aparece mais a parte musical, mas quem o senhor tem um chamado específico na dança e no teatro, nós temos essas áreas já também desenvolvidas. Pensando nessa área artística, nós temos um grupo de circense também, Uhum. né, no sentido mais de acrobacias e geral circense, Não é né? mexer com leão. É palhaçaria. Leão não Não, pode mais leão no não dia também, pode né? mais. Os bichinhos não, né? Os bichinhos. Mas tem também esse grupo circense. E também tem gente que às vezes não se envolve fazendo algo artístico ali em si, atuando em si, mas nós temos um grupo também de criativos, de gente que escreve roteiros, escreve histórias, compositores que compõem para musical. Então, assim, tem também, além daqueles que estão fazendo algo no palco, né, tem Que aqueles que legal. estão Nos por trás bastidores, também, no bastidor, fazendo um monte de coisa. Pensando como aquilo do palco vai acontecer. Isso, Ah, né? que legal. Então, se você tem esses talentos, assim, não acha que isso é só para quem faz algo profissionalmente. É, é, a nossa força e o especial do servir ao Senhor na igreja é a força da igreja, do que é ser corpo, né? E no ministério de adoração, como a gente lida com as artes, como são tantas nuances, tantas áreas diferentes, né? Você pode servir mesmo que você não canto bem, mas tenho vergonha de atuar, não sei dançar, mas se arde no seu coração coisas também como criação, composição, roteiro, escrita, a gente tem espaço para isso, né? A gente está agora também criando nesse ano, nas últimas semanas aí para trás aqui de 2026, no início do ano, um grupo de artes visuais aqui na igreja, de artistas que pintam, Pintura, desenham, né? Isso. Pintura, escultura, fotografia também, fotografia. artística, né? Cinema, alguns que estão também se aventurando. Então, a gente está iniciando Amém. hoje um grupo de artes Artes visuais que vai se reunir para orar junto, buscar o Senhor, entender como também nas artes visuais a gente pode falar do Senhor e servir também a igreja nesse sentido, assim. Tem algo muito interessante que é assim, muitas vezes nós pensamos que as artes, elas são apenas do mundo. Então a gente vê lá, às vezes, as exposições de pintores ou de artistas plásticos, vê também a questão de filmes, séries, mas a arte também serve para louvar o Senhor. E como temos exemplos da série do The Chosen, dos filmes da Angel, que são filmes com a temática cristã apresentando histórias para o grande público e chamando vidas ali, o Espírito Santo tratando situações e gente se convertendo. Então, assim, a arte também tem esse potencial de trazer pessoas ao evangelho, né? Sim, com certeza. A gente, como igreja, precisa entender que nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade mesmo, né? A gente não está limitado, As não quatro deve paredes. estar limitado às quatro paredes, né?
pensando no chamado pastoral, né? Mesmo o chamado pastoral não é para dentro, né? Até a palavra igreja, né? Que é eclesia, né? O clássico que é assembleia para fora. É um Isso. grupo que vai para fora, que não fica dentro, né? Então, e a gente entende que as artes também. Agora, é interessante, assim, Luzimar, uma das coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração para ensinar os nossos servos adoradores, nossos artistas, é que nós somos discipuladores. Uhum. Ah, eu conto essa historinha bastante nas reuniões do ministério, né? Com a liderança, mesmo com quem serve junto. É, não sei se todos lembram mais ou menos ali, acho que foi 2023 ou 2024, não tenho certeza, que teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Certo. E ali perto disso, teve um show da Madonna aqui no Brasil, No fim de no Rio. semana, no mesmo fim de Isso, no mesmo fim de semana semana que foi, né? tava um lado do Brasil sendo Isso destruído, mesmo. o outro. Isso. E tem um autor que trouxe uma reflexão muito interessante, ele chama Darrell Miller, e num congresso que teve aqui sobre arte, cultura e missão cristã, ele perguntou assim, o que a Madonna veio fazer no Brasil? Quem sabe aí o que a Madonna veio fazer no Brasil? Ah, sei lá, veio influenciar, veio ganhar dinheiro, veio enviada do capeta, não sei, né? Falaram várias coisas assim. No fim das contas, e ele disse uma coisa que me marcou bastante. Ok, gente, ela veio fazer isso mesmo, mas o maior o propósito dela é discipular a nação. A Madonna veio para discipular a nação. Ela não veio só se apresentar, ganhar dinheiro, influenciar, ela veio para discipular a nação. E eu achei muito interessante. Agora você vai continuar para explicar isso aí. Vamos lá. Então, né? As artes, apesar do discurso não ser assim, como que é a vida, a arte tem uma grande influência na nossa cultura ocidental. A arte, apesar de ser algo tratado como entretenimento, né? Uhum. Os maiores influenciadores de hoje em dia são os artistas, né? Artistas. Não só na música, mas na área artística, as pessoas ouvem os artistas, né? Então, nesse sentido, ele veio trazer que realmente a influência de uma Madonna como alguém relevante, né, não é só porque ela a artista é conhecida em si. Existe uma agenda satânica também nisso, né, de ensinar valores, de ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Então esse discipulado era o discipulado do inverso. Isso, Ok? isso. Não do Senhor, né? Isso. Discipular a A nação para nação algo para o mal. que não é Isso. a palavra de Deus ou Interessante. os seus valores. Muito Então, boa essa. nós nas artes, nós precisamos nos olhar como isso. Nós precisamos discipular a nação também. O Senhor nos chama para, através da arte, nós sermos esses discipuladores que, através da nossa arte, claro que combinado com a nossa vida, uma vida de discipulado, né? A gente precisa ensinar a igreja, ensinar a nossa cidade, a nossa casa, as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Nós somos discipuladores para que eles possam conhecer uma adoração autêntica, genuína, verdadeira, que é pro Senhor, né? De uma vida rendida ao Senhor. Então, assim, basicamente, na verdade, o nosso chamado é sermos discipuladores para Amém. que as pessoas possam se tornar adoradores do Senhor Amém. mesmo, né? Eu creio que isso nos ajuda a entender a nossa função e o nosso chamado, não só de fazer coisas no culto ou de ser algo bem feito, bonito, com excelência no culto, nas artes, mas realmente de nós nos vermos como discipuladores. Aleluia. De Cristo. De Cristo, claro, De né? Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Que especial. Nossa, que palavra profunda essa, viu? Obrigado, pastor Ragner, trazer esse esclarecimento. Amém. Tem muita gente que não é da área das artes, né? E fica lá, mas tem arte, não sei e tal. Algumas liturgias e igrejas mais tradicionais têm resistência a essa questão das artes, mas a arte ela está aí para a glória de Deus. Isso aí eu sempre, desde que eu comecei, eu sou violinista, toco violino já descobri há pouco tempo, há 27 anos.
Isso significa que eu estou ficando velho. E você toca piano há quanto tempo, pastor? Ah, fez 25 anos. Não, acho que por aí De também. piano. De piano, 27, é isso mesmo. Ó, Igualzinho. juntos? Então, 26, 27 anos é. de, Começou com de 13, então. piano. Aham, Eu isso também. mesmo. Aê! 13 anos. Ou seja, começamos idosos. É. Tarde. Porque para piano e para Já é violino, meio tarde 13 às anos vezes, é né? tarde já. Que legal. Ó, você que é da área de artes, procura aí o. Como que o pessoal encontra a adoração aqui na igreja? É só vir pro culto e falar com você? Aí fica difícil, né? Tem algum canal Certo. que a pessoa pode dizer, ó, eu sou roteirista e eu vi lá e eu quero falar sobre isso. Como é que é? Muito bem. Qual o canal? Para servir na área de arte e adoração, no ministério é simples. Você vai lá no @compromisso adoração, Ó, muito bom. que é o nosso Instagram, né? E lá na bio tem os links Que bom. de como servir. Ou vai no site da igreja, né? pibcuritiba.org.br/adoração, adoracal, né? Sem o cedilho e o tio. E lá também tem as Que mesmas legal. informações. Ah, então faz a propaganda do Instagram aí, ó. Compromisso adoração. @compromisso Sem adoração. cedilha, sem acento, sem nada. Isso, entra lá, segue a Que legal. gente, entra nos links. Nós temos um curso de entrada no ministério, né? Tá. Sendo membro ou não membro, você pode fazer e iniciar o processo de integração no ministério, que chama Passaporte. Ele é online. Então, lá tem todos os links, os dados que você precisa fazer, entender a visão do ministério, o que nós cremos, entendemos como a área de artes e adoração da igreja. E através desse curso online, né, tem lá vários vídeos que você vai ver, conhecer a equipe, tem eu falando, a equipe toda, né, do ministério ali nesses vídeos. Através disso você tem assim um mínimo da dinâmica do ministério, da visão para conhecer e iniciar a sua jornada também dentro do ministério e fazer parte disso. Por favor, se você entende, né, Amém. que os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu são na área de arte e adoração, eu conto contigo, é o Senhor te chamando, não sou eu não. Eita, Não é para mim glória. não, é para você obedecer ao Senhor, né, e fazer parte do que Ele tem feito, né, fazer parte do reino de Deus com os seus dons e talentos, e a gente quer que te ajudar mesmo. Então, entra lá, faz esse curso Passaporte, entende a visão do ministério, como que funciona a dinâmica, a gente vai ter uma alegria de receber lá o Amém. seu contato, o seu WhatsApp, e-mail e falar contigo dos próximos passos práticos aqui no ministério também. Bem fácil. Compromisso adoração lá no Instagram e você vai na bio, que eu demorei, faz uns 6 meses que eu descobri o que é a bio, mas tudo bem. Link na É bio. um negocinho que você clica lá e aparece as coisas. E aí descobre aí. Se você tem dificuldade de descobrir o que é a bio, pergunta para um adolescente que ele vai te falar o que é uma bio. Então Bio vai do no Insta. compromisso adoração e acessa. Tem áreas em que você precisa ser membro, mas tem outras áreas que você não precisa ser membro. Então você pode servir no Ministério de Adoração, mesmo sem ser membro, tá bom? Então é legal você fazer o passaporte que está lá na bio do Compromisso Adoração. E Pastor Ragner, estamos nos encaminhando aqui para o último bloco nosso aqui de conversa e uma das marcas do Ministério Compromisso Adoração são os eventos. Nós temos as atividades semanais, diárias, que é a parte de artes em cada evento da nossa igreja, em cada culto e muitas vezes em reunião. Em uma reunião tem um violonista que está lá tocando e louvando. Amém. Isso é adoração ali naquele momento, né? Sim. É uma célula, né? Quantas células tem gente que toca, né? Então, nós temos esses... além desse bloco de eventos diários, os grandes eventos eles marcam o compromisso de adoração. Só que para esses eventos acontecerem, é muita gente trabalhando. Então, um dado que eu lembro para o Natal Aleluia do ano passado, 1.200 pessoas servindo. Você me confirma depois aí. O Ressurreto de 2026, aí mais de 500, com certeza, fazendo alguma coisa. Como que se administra, Jesus amado, como que lidera esse batalhão de gente? Certo. Gente, é uma bênção, porque como me alegra em ver a igreja, a minha igreja, amando servir ao Senhor. Precisa de muita gente mesmo, sabe? O Natal Aleluia, você quase acertou. Vai. Ano passado foram mais de 1.350 pessoas Nossa. servindo, né? Meu Deus. No Natal Aleluia,
que hoje é o nosso maior evento evangelístico, né? No, nos- no espetáculo de Natal ali. Certo. É um exército mesmo, né? Um batalhão de gente em várias áreas, né? Não só na área artística, como logística toda, assim, né? E também área técnica. Então, para isso, assim, nós precisamos da igreja. A igreja tem que estar pronta a servir. Eu brinco que assim que servir, estar pronto para servir, eu brinco com os músicos lá, assim, né? Ó, eu preciso que você esteja pronto sempre. E é mais ou menos a minha imagem, né? Não sei se é tão boa assim, Luizimar, depois você me corrige aí, Tá. se for preciso, mas é mais ou menos assim, nós somos um exército do Senhor, eu tenho que estar armado sempre, né? Ali. Tá. Mas não é só ter arma, eu preciso estar meio pronto, com o dedo no gatilho, pronto, na hora que Tá. chegar o inimigo, eu já estou pronto para dar o tiro. Tá começando a ficar perigoso. Mais alguma coisa? É só isso, só. É nesse sentido, É pronto, né? é dessa É a prontidão mesmo, prontidão. né? Para servir, porque não é a mim, ao ministério, a instituição apenas. É servir ao Senhor mesmo, né? Com aquilo que a gente pode fazer, com nossos talentos, mas com o nosso tempo, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento. É um privilégio a gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. A gente vê gente se rendendo ao Senhor, é, e a gente entende que realmente o serviço, o fim dele é mostrar Jesus, né? Amém. Então não importa o que eu faço, desde do ator principal, que é o solista lá, que aparece o tempo todo, que Tá. é a cara do espetáculo, né? Até o violinista que fica escondido lá Até o atrás que violinista ninguém vê. escondido, ou a banda lá escondida e tudo mais, Escondida. né? Ou aquele que está lá no backstage, só segurando a É cortina e verdade. fechando, Pra né? abrir, É lindo o corpo de Cristo agindo. E não tem trabalho mais importante, menos importante. Nós precisamos um do Amém. outro. E é especial quando a gente consegue acessar esse lugar do serviço, de realmente sair apenas a gente chama de voluntário, né? Mas sair, dar um passo além do ser voluntário, né? Eu estou sendo voluntário, é a minha vontade, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, Eu quero ajudar. eu quero ajudar, mas indo para um degrau de compromisso com o Senhor, de se tornar um servo mesmo, né? Eu tô servindo ao Senhor e para isso eu sirvo as pessoas também aqui. Então servir é um privilégio que Deus nos dá, porque isso, além de pessoas se rendendo ao Senhor através do que eu estou fazendo ali, eu influencio a minha família, os filhos, os amigos à volta. Quando eu sirvo, e isso é mais evidente às vezes quando quando um pai serve, O pai de família. vem toda a casa, vem a esposa, os filhos, todo mundo participa, né? Eu acho que nesse sentido, assim, a gente olhar o voluntariado, e mesmo quando a gente falando aqui dos eventos, né, que a gente precisa de um monte de gente servindo, né? O sentido é desse de eu fazer parte desse corpo, de eu servir ao Senhor, saber que o Senhor está me usando, seja varrendo, empilhando cadeira, enrolando Isso. cabo, seja tocando, atuando, seja criando, eu sendo obediente ao Senhor e servindo, entendendo que eu posso realmente fazer parte do que Deus está fazendo. É um privilégio e é Amém. muito especial e eu vejo esse coração na igreja. Você vai pensando aí um testemunho, mas e eu tenho dois rápidos. Um dos testemunhos é da minha própria família. Eu sempre envolvido com música, minha esposa é violinista também, a gente sempre fazendo coisas na área da música, tocando em Nataleluias, Ressurretos e tal. E há poucos anos atrás, os meus filhos se envolveram também e começaram ali a fazer parte do teatro, Muito especial. de cantar. E eu tô começando a colecionar já, é um presente de Deus, as fotos de cada evento da família inteira servindo. Minha esposa não pôde voltar ainda para tocar violino, porque daí o que acontece? Como eles são crianças ainda, ela acaba ajudando nos bastidores e ajudando a cuidar deles e dos outros crianças. Mas toda a família, no caso os quatro, servindo. E algum tempo atrás, o meu sogro veio junto e agora tá Legal. apaixonado, não consegue mais deixar de servir, de cantar no coro, tá bem dedicado. Tem um trabalho que às vezes cobra muito dele de tempo e ele vem no limite, sai às 7 horas, já vem correndo pro ensaio. Então tem sido muito bom. E testemunhos de pessoas que vieram servir conosco e através desse serviço entenderam Jesus como Salvador,
foram ao batismo, viraram membros da igreja e continuam servindo. Então, tantas experiências que nós temos que você pode fazer parte disso. Você tem algum que você lembra aí de um testemunho desse assim? Tem sim, Luzimar. Tem um dos nossos músicos hoje que toca violão Uhum. aqui na igreja. Ele chegou na igreja por conta de um convite de alguém para assistir o Natal Aleluia. Olha Veio isso. assistir o Natal Aleluia, foi tocado, foi pro apelo, começou a vir nos cultos, numa célula, fez o discipulado, se Meu batizou. Deus. pa- é, Nesse processo participou também do coral, cantando. Depois também ele já tocava violão, fez também aulas aqui com a gente, se capacitou um pouco mais, Que fez, legal. e iniciou também na caminhada servindo no violão, né? E hoje ele e a casa dele estão aqui servindo já, né? Olha isso. E é especial pensar, né, que o serviço dele tem a ver também com aquilo com um dia que alguém convidou ele para Isso. assistir e tinha pessoas lá servindo que atuaram na, naquele evento, né, onde houve a salvação de uma família de almas, né? Não Aleluia. foi só fazer um evento bonito, velho. Realmente é proclamar o evangelho. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa, né? Uhum. E talvez nós, eu e você, a gente que trabalha na igreja, que está servindo, né? E mesmo na nossa história, servindo muito tempo na igreja, é muito fácil isso fazer parte da nossa rotina, algo bom, gostoso que a gente gosta de fazer, mas virando apenas um ativismo ou atividade mesmo, assim, né? Sem a E não espiritualidade, sem entender aquilo como servo adorador, sem entender aquilo como servir a Deus. a Deus mesmo, É, E, é, e não tem a ver com o que eu faço ou não faço, né? Tem a ver com o que eu sou por dentro, assim mesmo, né? homem. Então, o nosso desafio é de, nos eventos, nos cultos, servindo na igreja, nas áreas, é, isso como um todo, a gente entender que o nosso coração precisa estar rendido ao Senhor mesmo, né? A gente está ali fazendo algo profundo, sendo instrumento nas mãos de Deus, e quando a gente entende que nós estamos nesse lugar de serviço, de, como diz mais ou menos lá em Romanos 12, né? É o texto que é básico, é sobre a adoração, que hoje nós somos o sacrifício vivo, né? Antes, no Antigo Testamento, havia o sacrifício que era morto lá, né? Isso. O O cordeiro imolado, o sangue. sangue derramado mesmo, né? Paulo vai nos ensinar ali em Romanos que hoje nós somos um sacrifício vivo, não é mais morto. Nós nos colocamos, e é tudo, né? A nossa mente, nosso coração, nosso corpo à disposição de Deus para servi-lo. Quando a gente entende isso, vira uma chavinha de, peraí, não importa se eu estou no palco com o microfone, pregando, cantando, os pastores, os dirigentes, ministros, cantores, ou se eu estou atrás de uma câmera, ou se eu estou ajudando no trânsito, eu estou aqui me oferecendo como adoração ao Senhor, né? Aleluia. Então, a gente não pode esquecer isso de perspectiva, porque o hábito, o dia a dia, faz a gente é, apenas cumprir uma escala de Certo. algo que a gente ama fazer. Mas a gente não pode perder o sentido de nós somos a oferta de adoração mesmo. Aleluia. Olha só, eu Amém. pensei que essa conversa seria boa, mas não tão boa como foi. Foi maravilhosa, que especial. Ó, você aqui no Momento PIB Curitiba, acompanhando essa conversa. Estamos agora nas finalizações, Pastor Ragner. E você veio lá, você comentou ali que uma casa com dois irmãos, e então tinha só a sua mãe de rainha lá na sua casa, Isso aí. tudo homem, o resto. Então, beleza. E aí Deus lhe dá duas joias. Ah, com certeza, Começa com a rapaz. Bruna, vem a Catarina. A família é projeto de Deus, né, É. Luzimar? Eu estou olhando É, para os seus olhos agora, estou vendo os olhos da Catarina. é, Porque é igualzinho. minha filhinha, olhos verdes. O Isso. meu é azul e o dele é verde, né? Ah, tá, a cor. Tá, Mas o olho beleza. claro Claro. é de família, né? Os meus pais têm olhos claros e minha sogra também, né? Tem olho Ah, verde. olha isso. Então deu certo ali, né? Assim, como a família é algo que realmente é projeto do Senhor, né? Já estou casado com a Bruna, fazer as contas, 2009, que 17 anos Vai. agora, né? 17, Acabei de fazer tá? 17 anos em Nossa, eu janeiro, sou né? casado mais tempo que você, 17 cara. anos. Eu tô com Você, 19. você ganha de mim. É, Você nossa. casou Mais novo. mais novinho ainda, né? 17 anos casado com a Bruna já, né? E como é, quando eu olho para eu antes, né, o Ragnar O Ragnar é solteiro, solteiro. era outra pessoa, né? Tá. Eu era muito tímido, muito cheio de medos e coisas.
nós Pianista, todos né? temos, né? Assim, Bem né? pianista, bem pianista. né? Ali na minha, quietinho sempre. Isso. Como ela me ajudou também, assim, nesse processo de maturidade, de compreensão mesmo no ministério hoje, né? Ela realmente 40 minutos, é teu. minha intercessora, meu apoio, dá uns conselhos, também dá umas broncas quando precisa, né? Assim, toma cuidado, presta atenção, olha isso, né? E a alegria a paternidade também, né? Eu brinco assim com o pessoal, né? Que eu dou graças a Deus que a minha filha está sobrevivendo a mim e a minha esposa. Porque, Ela coitadinha, está sobrevivendo não a vocês. não é, não a gente, é ela que está sobrevivendo. Ah, É, porque ser pai e mãe é muito revelador do nosso coração, né? Assim, né? É, Das nossas crises, das nossas dificuldades, uma das frase bonita. deficiências. A gente se desnuda. É isso mesmo. Ó, A gente, eles conhecem nossas falhas, eles conhecem a os gente nossos 100%, né? jeitos, Quando a gente está estressado, quando está Isso. feliz, quando você gosta, não gosta, né? Então é especial demais a família e como você estava falando sobre a sua família, né? Vivendo também já o ministério, servindo junto, né? Ali todos em família, né? Tem sido muito especial também, né? A minha esposa também é líder na área da dança aqui, né? Lidera há alguns anos ali junto na área da dança. E a minha filha já está também já participando na dança, no teatro, no Ah, coral. que legal. é, então também assim, ela atuando já nos últimos anos, mesmo pequenininha, né? Fazendo parte disso, né? É muito especial mesmo e ver como a alegria dela nesse sentido. Aleluia. É um desafio, Luzimar, isso, nós como pastores, eu acho que nós temos um desafio a mais às vezes, né? Tá. Da expectativa da igreja e mesmo nossa própria como Para a nossa pais, família, né? com a nossa família, né? É, Deles estarem conosco junto e tudo mais assim, né? Eu dou graças a Deus que os meus pais ensinaram bem isso e nunca nos forçaram a nada isso no ministério, mas sempre apontando para o Senhor. amém. A família, isso serve para a família pastoral, para nós aqui, mas é para todo mundo. No fim das contas, os nossos filhos têm que entender que não é para a gente que eles fazem, não é porque precisa fazer, ainda mais como pastor, né? Não, você tem que estar lá, você tem que fazer de um jeito, não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Gente, isso não funciona, nem assim, porque você é crente, porque você é o líder, não. Você tem que fazer, o seu filho tem que entender que ele precisa fazer isso porque ele ama o Senhor, porque é para o Senhor antes, né? E não porque ele tem que fazer algo que você acha que ele tem que fazer. É. Isso não faz sentido. Isso com o tempo cria barreiras e impede, dificulta a criança, o adolescente a entender a parte dele no reino. Ele também tem que entender o que é servir e servir por amor ao Senhor mesmo, né? Amém. Então, a minha oração também, pensando na família, e a oração e a prática, né, é fazer a minha filha, a minha esposa também entenderem que elas têm que fazer aquilo porque elas amam o Senhor. E não porque você está vindo. E não porque tem que estar aqui junto, assim, né? Isso. É claro que eu amo ter elas junto, né? Mas eu oro mais para que o Senhor se revele nesse serviço para Catarina e para Bruna, né? Glória a Deus. Para que elas possam entender a parte delas, não é porque eu sou pastor, não é porque eu estou aqui, a parte delas no reino de Deus, né? Então eu acho que é isso que talvez que nós como pais também, como família, a gente falha às vezes em apenas exigir, não, você tem que estar na igreja, não tem que estar. Não, você precisa amar o Senhor servindo Ele. Como você faz isso, o que você faz, é outra coisa, né? Então, assim, né, é especial ter a família junto, mas ainda mais entendendo o serviço ao Senhor, que é um privilégio nosso no reino, né? É porque a gente ama o Senhor, porque a gente quer render a nossa vida ao Senhor, porque Ele é tudo pra gente. Aleluia. É mais simples e também é mais complexo. É verdade. Você está muito filosófico hoje. Super. É verdade. Olha só. Agradeço a sua participação. Obrigado, Pastor Amém, Ragner. graças a Deus. Uma agenda concorridíssima. E conseguimos trazê-lo aqui para o Momento PIB Curitiba. Que Deus abençoe aí na sua caminhada ministerial, pastoral, liderando essa área da nossa igreja, que é tão grande e importante. E você que esteve conosco aqui, Amém. muito obrigado pela sua audiência nas plataformas. Que Deus abençoe a sua vida. E se o Espírito Santo tocou no seu coração de alguma forma, então procure os nossos canais, vai lá no @compromisso adoração, também acesse o nosso PIB Online, pibcuritiba.org.br/PIB Online. Então existem várias formas de você entrar em contato conosco. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.